Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Um Culto Inesquecível. O texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 21, que diz assim: Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem, possuído por um espírito impuro, gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. É interessante esse texto e agora nós temos que parar para poder pensar um pouco no que é que ele significa. Cristo Jesus estava na região de Cafarnaum, como vimos na lição de ontem, ele tinha acabado de chamar os seus primeiros 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Num primeiro momento, chama os 2 irmãos, Pedro e André. No segundo momento, Tiago e João. Eles haviam deixado absolutamente tudo para seguir a Jesus. Repare que essa era a cidade desses 4 indivíduos. Eles eram bem conhecidos ali. Jesus também havia se mudado para aquela cidade. Depois do embate que havia acontecido entre Jesus e as pessoas da sinagoga de Nazaré, é Lucas quem vai contar essa mesma parte da história, e Jesus Cristo, ele se muda de Nazaré e vem na direção agora de Cafarnaum. Ele se muda para Cafarnaum. Jesus era vizinho de Pedro, André, Tiago, João. Ele estava por ali. Essa cidade acabou por se tornar o seu quartel-general durante os 3 anos e meio de ministério. Aos sábados, e é interessante, Lucas também vai dar um outro detalhe a respeito da história, como era do seu costume, Jesus foi à sinagoga. E quando ele chega à sinagoga, ele se levanta para ler. Jesus tem alguma coisa a dizer. É como nós já mencionamos, nesse primeiro capítulo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, nós vemos um Jesus que parece que não está preocupado com a questão do ensino, ou pelo menos não é essa a ênfase que o autor do livro de Marcos está dando nesse primeiro momento. Ele quer mostrar quem Jesus é. Ele está tentando apresentar as credenciais de Jesus. E ele agora está ensinando na sinagoga, ele se levanta para ler. E quando isso vai acontecer no ambiente que deveria ser um ambiente de maior paz, de maior contentamento, um ambiente de adoração, quem se manifesta não é o Espírito Santo de Deus, não é Deus o Pai, e nem mesmo Jesus, porque Jesus está para começar a ensinar. É interessante aqui a linguagem que é utilizada no Evangelho de Marcos, se você der uma olhada, o texto vai dizer, o texto vai dizer, eles foram para Cafarnaum, e logo chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos estavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E justo naquele momento, ou seja, Jesus tinha começado o seu ensinamento, as pessoas estavam vidradas nele, querendo ouvir o que ele tinha a dizer. Pense nisso. Exatamente quando ele tinha acabado de começar, acontece o improvável. Satanás se manifesta na vida de um homem, e ele agora, possuído pelas forças do mal, ele vai tentar tumultuar o culto. O que mais me chama a atenção é que eu esperava agora, no contexto da manifestação do inimigo, qualquer coisa, mas parece que o inimigo está tentando dar testemunho de quem é Jesus. Satanás está aqui tentando dizer que ele é o Messias, é tanto que ele vai dizer, viesse nos destruir, foi isso mesmo? Eu sei quem você é o Santo de Deus. Ele estava querendo mostrar para as pessoas que Jesus era o Messias. E o mais interessante é a reação de Jesus. Jesus vai dizer, cale-se. A primeira coisa que ele vai dizer é cale-se. Você não tem que dizer nada. E na sequência ordenou que o inimigo saísse dele. Por que ele vai dizer cale-se? E é interessante que aqui a gente está só no primeiro capítulo ainda do Evangelho de Marcos. Existem muitos outros momentos em que a mesma coisa vai acontecer. O inimigo vai tentar
deixar claro que Jesus é o Messias, mas por que o diabo tem interesse de poder mostrar quem é Jesus? A razão para isso é simples. Havia uma ideia pré-concebida naquela época a respeito de quem era o Messias. Havia uma conotação política, inclusive, no entorno dessa situação. O Messias, na perspectiva dos judeus daquela época, era alguém que viria para destruir os romanos, para tomar o poder. Era isso que se esperava dele. E Jesus tinha uma visão completamente diferente daquela que as pessoas do seu tempo tinham. Seria perigoso, inclusive, se autoproclamar Messias de forma clara e aberta diante de pessoas que tinham essa visão tão desequilibrada e tão diferente a respeito da obra e ministério do Messias. É exatamente por isso que a partir desse momento vai acontecer aquilo que os teólogos chamam de o silêncio messiânico de Jesus. É Jesus tentando trabalhar com as pessoas para tentar impedir que elas, de alguma forma, com as pessoas e inclusive com as forças do mal, para que elas não digam quem ele é, para que elas não trabalhem essa questão de quem ele é. É interessante isso, porque você olha para esse texto e percebe nitidamente que o inimigo nunca quer alguma coisa boa, pode ter certeza disso. O que ele estava dizendo, por mais incrível que possa parecer, era verdade. Jesus era o Messias, mas ele queria que as pessoas tivessem uma visão distorcida a respeito de quem Cristo era e ao mesmo tempo do que ele pretendia fazer. O que nós olhamos, percebemos aqui é que no final desses eventos você encontra uma pessoa completamente transformada, uma pessoa que foi completamente libertada das forças do mal. E agora une-se aos demais na congregação para poder adorar a Deus. O que é que Jesus está buscando? Jesus está buscando que de alguma forma todas as pessoas tenham a oportunidade de ser alcançadas por sua palavra. Que todas as pessoas tenham a oportunidade de poder ser edificadas, transformadas e libertadas pela palavra. No Evangelho de João, o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele também disse, também no Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O propósito de Cristo Jesus é nos libertar. E quando ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais dentro dessa temática. O tema que analisaremos será mais do ministério sabático. Antes, entretanto, de fazermos isso, eu quero desafiá-lo a orar comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu nos amas. Obrigado, Senhor, porque através de Cristo o Senhor pode nos dar liberdade total e completa das forças do mal. Abençoe todos os meus amigos e irmãos que oram comigo agora. Dê a libertação a cada um deles. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?